Olá pessoal, dando continuidade aqui com as videoaulas sobre a geometria plana. Nós já estudamos aqui o que são os polígonos, nós vimos o que são as arestas, nós vimos o que são os vértices. E na videoaula passada eu falei um pouco sobre os ângulos, mas eu deixei uma videoaula específica para falar sobre os ângulos. Então vamos falar sobre ângulos agora. O que são ângulos? Para definir o que são ângulos, eu vou utilizar aquilo que eu já defini para vocês aqui, né? Já falei que são as arestas e já falei o que são os vértices. Então vamos construir aqui novamente o triângulo. Eu estou construindo triângulos porque é o polígono que tem menos lados e são um dos polígonos mais importantes, como eu vou falar nas próximas videoaulas. Vamos lá. Tem um triângulo aqui. Sempre não se esqueça de nomear os pontos do seu polígono. Então, eu vou ter o polígono A, um ponto aqui, um ponto do polígono que é A. Eu tenho um outro ponto aqui, um ponto B e um ponto C. Então eu tenho aqui ponto A, ponto B e ponto C. Já fiz o meu polígono. Lembrando que isso aqui é uma aresta, isso é uma aresta e isso é uma outra aresta. E o que são os ângulos? Nós vimos no estudo dos ângulos, né, que eu já mostrei, ensinei vocês que são ângulos, né, que para se ter um ângulo é importante que exista uma junção de segmentos de reta. Lá na definição de ângulo que eu mostrei para vocês, eu disse que seriam, né, semi-retas, né? Eu falei para vocês que os ângulos aqui estaria aqui na junção aqui no encontro, né, e então de duas semi-retas, e esse espaço entre as semi-retas seria o meu ângulo, né? Aqui neste exemplo que nós vamos ver ângulos só que no encontro de segmentos de reta. Vamos observar então aqui. Se vocês olharem daqui até aqui, você tem o segmento de reta, e daqui até aqui você tem o segmento de reta. Esse segmento de reta, eles formam aquela abertura que eu mostrei para vocês lá com a caneta, lá naquele vídeo de ângulos, né? E esse espaço aqui no meio vai ser um ângulo. Esse ângulo aqui recebe um nome. O nome desse ângulo aqui vai ser, como ele está sobre o vértice C, vai ser o que? A, C, B, e vocês colocam um acento circunflexo aqui sobre esse C, porque o ângulo está sobre C. Entendido? Ó, A, C, B, né? E forma-se esse ângulo que está sobre o vértice C. Tem outros ângulos? Tem um ângulo aqui também, ó. Se eu olhar aqui assim, né, eu vou ter um ângulo aqui assim, ó, dessa forma. Então vai ter um ângulo bem aqui sobre o vértice B, que vai se chamar ABC. Então posso colocar aqui ABC. Se vocês observarem aqui também tem um ó, né? E esse aqui eu vou chamar de BAC. Um BAC. Então vocês têm três ângulos no seu triângulo aqui. Lembrando então que esses ângulos aí, né, eles são formados a partir do encontro de dois segmentos de reta. Né? Vocês têm aqui, ó, o segmento de reta está aqui, então esse espaço que está aqui no meio desse encontro eu chamo de ângulo. Aqui também eu tenho um espaço e aqui também eu vou ter um outro espaço, né, que acaba vindo, né, nesse sentido aqui. Então eu chamo de BAC. Então vocês dão o nome a esses ângulos dessa forma aqui. Qual que vai ser o nome desse ângulo? ACB. Coloca o acento circunflexo sobre o vértice que está inserido esse ângulo. ABC. ABC. E aqui está o ângulo. E BAC. BAC. E o ângulo está aqui. Então essa videoaula de hoje está mostrando para vocês que são ângulos em um polígono, né? Porque nós já sabíamos o que era ângulo já. Só que no polígono eles recebem essa nomenclatura e são esses espaços aqui formados pelo encontro aqui dos segmentos de reta, ok? Uma outra coisa importante que a ser observada aqui, destacado também, é que a quantidade de ângulos é igual à quantidade de vértices, né? Sobre um vértice tem um ângulo, ó. Sobre o ponto C aqui tem um ângulo, sobre o vértice aqui B e sobre o vértice A também tem um ângulo em cada um respectivamente. O que significa isso? Que a quantidade de ângulos é igual à quantidade de arestas, entenderam, pessoal? Então toda vez que vocês verem qualquer polígono, esse polígono vai ter uma quantidade de vértices que é equivalente à quantidade de arestas, que é equivalente à quantidade de ângulos. São todas quantidades congruentes, né? São todos côngruos, porque possuem a mesma quantidade.
No triângulo você tem aqui 1, 2, 3 ângulos, tem 3 vértices e logo tem 3 arestas, e no quadrado vai ocorrer da mesma forma. Então essa videoaula de agora aqui foi para ensinar para vocês o que são ângulos e que vocês conseguissem nomear estes ângulos, tá? Então é importante que vocês vejam essa aula, revejam ela para vocês entenderem, porque é muito importante mesmo que vocês consigam identificar esses ângulos e nomear esses ângulos, tá? Se vocês observarem aqui e verem, é evidente que você já vê esses ângulos, né? O ângulo vai estar aqui sobre o vértice, aqui vai estar sobre outro vértice, aqui vai estar sobre outro vértice, porque ele está sobre um vértice. E os vértices estão aí sempre por causa das arestas. Sem arestas não tem como fazer um polígono. E quando você faz as arestas e une elas, logo é consequentemente que apareça esse vértice. E sobre o vértice está o seu ângulo. Tá? Então o ângulo é isso, tá? E assim você vai então nomear o seu ângulo. Lembrando que esse centro circunflexo fica sobre o vértice, aqui ficou sobre o C porque está aqui, aqui sobre o B porque está aqui e sobre o A fica sobre o A. Então essa videoaula de agora foi para ensinar para vocês o que são os ângulos em um polígono qualquer. Eu falei aqui do triângulo, mas essa definição aqui, esse conceito de ângulo, ele vale para qualquer polígono que seja, ok? Independentemente da quantidade de lados, da quantidade de vértices. Na próxima videoaula eu já vou começar a falar sobre os diferentes tipos de polígonos em que no que diz respeito aos triângulos, tá? Os triângulos eles podem ser divididos em categorias, né? Como assim? Eu posso falar sobre triângulos olhando para eles em relação aos seus ângulos, né? Eu vou nomear os triângulos a partir dos seus ângulos e também eu posso nomear os triângulos a partir dos seus lados, da medida das suas arestas, né? Eles recebem nomes específicos. Isso aqui é um triângulo, mas eles possuem subcategorias. Existem diferentes tipos de triângulo que na próxima videoaula eu já vou começar a falar para vocês, né, sobre esses triângulos, porque o que nos importa mesmo em polígonos são os triângulos e os quadrados. As figuras triangulares e as figuras quadrangulares são as mais importantes e as que nós vamos mais utilizar. Lembrando que com o triângulo você decompõe qualquer figura plana, então essa figura aqui é uma das mais importantes que nós temos que estudar. Por isso que eu já comecei falando de polígonos utilizando o triângulo, para que vocês já vão se acostumando, né, para que vocês já vão se acostumando aos poucos já com o triângulo. Porque nas próximas videoaulas nós vamos falar somente de triângulos, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Essa foi a videoaula de ângulos. Vejam ela e até mais.